Bom dia a todos. Nós, então, escolhemos para as nossas reflexões desta manhã o tema A Paixão de Cristo. Quando, recentemente, nós estivemos na 16ª Conferência Estadual Espírita, em Curitiba, ao ouvirmos a fala de Alberto Almeida, ele nos faz um relato bastante emocionado sobre a sua infância, nos relatando que havia passado uma infância com muitas dificuldades financeiras, econômicas, e que ele, por isso mesmo, estabelecera uma relação muito conflitante com a figura do Papai Noel. Porque todos os anos, como toda criança, ele almejava ganhar nesta data o brinquedo que era aquele o mais cobiçado de todos. E ele, no entanto, devido às dificuldades que os pais enfrentavam, sempre na noite da visita do Papai Noel, ele então se encontrava muito decepcionado. E ele diz que ele passou a nutrir um sentimento de animosidade contra o Papai Noel. Ele não gostava da figura do Papai Noel. E, inclusive, ele fez uma referência aos dias atuais, que infelizmente essa cultura ainda permanece entre nós e que existem muitas crianças que hoje vivenciam a mesma experiência. Diríamos até que, segundo o IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, nós temos hoje no Brasil 32 milhões de criaturas vivendo na miséria. Então, existem muitas outras crianças vivenciando esse mesmo sentimento que ele passou a vivenciar. E, enquanto ele falava, nós nos identificávamos muito com a fala dele. Porque, diferentemente dele, por ter nascido numa infância já um pouco mais agraciada de recursos financeiros, apesar disso, nós nunca tivemos como convidado, na noite do Natal, a figura do Papai Noel. Educamos os nossos filhos sem esse tipo de necessidade. O nosso Natal é muito singelo, fazemos o Evangelho e, é claro, mais importante, confraternizamos entre família. Mas, enquanto ele falava isso, eu comecei a rir e falei, puxa, ele esqueceu do Papai Noel. Março, né? Aí chega em abril, do Coelhinho da Páscoa. Chega em abril, nós temos agora a figura do Coelho da Páscoa. Então, se nós andarmos no nosso comércio, se nós entrarmos numa clínica odontológica, se nós entrarmos numa loja, aonde quer que nós estejamos, na casa dos amigos, e até mesmo, diria, na casa ainda de alguns espíritas, lá nós encontraremos a figura do Coelho da Páscoa, toda essa decoração, todo esse envolvimento com esse tema. E a Joana de Ângeles, que nos fala que nós vivemos como que numa consciência de sono, como que em letargo, como que envolvido numa anestesia, devido aos hábitos culturais muito arraigados, principalmente na sociedade brasileira. E que nós resistimos em vivenciar a realidade do espírito imortal e gastamos muito tempo, muita energia, despendemos inclusive recursos financeiros com a ilusão, com aquilo que não traz nenhum benefício ao nosso espírito. Por isso, então, hoje, eu gostaria de trazer para vocês o tema da Paixão de Cristo, aquela que seria a última semana do Mestre encarnado entre nós. Ele viera para que os que não criam crescem, e para tanto deveria doar a vida num supremo testemunho de dor e de resignação diante da vontade do Pai. Ele não se defende, não reclama, nada pede, submete-se e confia em Deus. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não é meramente vítima. Tudo está orquestrado para que aconteça conforme o previsto. Portanto, o Cristo está diante de nós como quem dirige os fatos e para que se cumpram as Escrituras. Mas para que nós possamos compreender aquela que seria a última semana do Mestre encarnado entre nós, é necessário que nós façamos uma análise histórica de alguns dados bíblicos que antecedem a este fato. A palavra Páscoa ou Peshá, em hebraico, significa passagem e refere-se à festa criada por Moisés, quando ele então, como líder da sua comunidade, convida o seu povo para que empreendam uma jornada de libertação, libertando-se da escravidão egípcia. E para tanto, esse povo peregrina pelo deserto por cerca de 40 anos, numa jornada bastante heróica. E por terem alcançado êxito nessa tarefa, Moisés cria então uma comemoração. A palavra Peshá significa passagem.
e serviu então para comemorar a libertação da escravidão egípcia. Ela acontece no mês de Nissan, onde florescem, segundo Amélia Rodrigues, as rosas de Sharon, que são essa imagem belíssima dessas flores amarelas que se encontram aí no quadro e que exalam um perfume exuberante. A festividade tradicional se fazia bastante complexa e ritualística. Dever-se-ia embeber o pão ázimo, isto é, aquele pão que é confeccionado sem fermento, que não cresce, fica um pão bastante seco, né? Em líquido amargo, antes de comê-lo, evocavam-se as dores transatas que permaneciam vivas no orgulho nacional, num cerimonial onde cada detalhe era previsto, acompanhado de cantos e exclamações especiais, desde a preparação do cordeiro. Imaginem vocês que somos vegetarianos e quando eu li sobre como é o sacrifício do cordeiro, eu fiquei muito impressionada. Esse cordeiro deveria ser amarrado a uma vara de romanceira, não deveria ter osso algum quebrado e seria assado em fogo vivo. Então, tradicionalmente, na festa de Páscoa, se sacrificava o cordeiro. E é por isso que algumas religiões ainda fazem alusão a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, porque é nessa semana que ele foi sacrificado. Peço permissão para fazer aqui uma analogia, que ainda não li em lugar nenhum, mas eu pensei, refleti sobre o assunto e pensei que não existia nenhuma atitude de Jesus que não tivesse um fim útil. Se ele escolhe, no seu plano reencarnatório, que aquela semana seria a semana que ele faria a sua passagem da vida corporal para o plano espiritual, e nós sabemos que nada mais é do que uma libertação, então talvez aí também tivesse o significado de tudo isso que já representava para aquele povo, e Jesus se encontrava nesse contexto. As libações, que se constituíam de 2/3 de água para 1 de vinho, o número de vezes que se sorviam as taças, as palavras e canções, tudo isso já estava estabelecido na Torá. E é neste momento que Jesus chega a Jerusalém. A entrada triunfal, que também é conhecida como Domingo de Ramos, em alusão aos ramos que a população trazia nas mãos ao saudar Jesus, que vinha montado em um jumento, aconteceu numa ensolarada manhã de domingo. E eu, dentro da minha ignorância religiosa, quando eu vi essa imagem de Jesus adentrando Jerusalém, sendo saudado por toda a multidão, aclamado como um rei, como filho de Davi, Hosanas, aquele que vem das alturas, eu imaginava que Jesus, como ele sempre pregou a humildade, ele que era aclamado como um rei, vinha montado num jumento, né? E eu falei assim, isso é simbologia da verdadeira humildade que ele exemplificou e que ele sentia verdadeiramente. Lê do engano meu. Em Marcos, capítulo 11, João 12, Lucas 19 e Mateus 21, versículos de 1 a 11, conta os evangelhos, especialmente na narrativa de Mateus, que quando se aproximaram de Jerusalém, ao chegarem a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém disser alguma coisa, dize-o, o Senhor precisa deles, e logo os devolverá. É Joana de Ângeles também, dentro da série de psicologia, que nos diz que nós temos o consciente, que é a consciência da realidade, daquilo que estamos vivenciando nessa encarnação. Nós temos o subconsciente, que está lá na memória do nosso perispírito, das nossas existências passadas. E os espíritos mais evoluídos, os espíritos puros, têm o superconsciente, a ciência do futuro. Então Jesus nada mais fez do que enviar os seus discípulos para que lhe trouxesse o jumento, porque ele já sabia que eles lá o encontrariam, como nós iremos ver a seguir. No Velho Testamento, nós encontramos o profeta Ezequiel, 100 anos antes de Cristo, proclamou que o Messias prometido entraria pela porta oriental, acessando o templo. Como nós sabemos, naquela época, as cidades contavam com muros de pedras muito altos, que servia para defesa contra os saques, contra as invasões, e com Jerusalém não era diferente. Jerusalém possuía 3 entradas. Tá certo, Jorge?
Jerusalém possuía 3 entradas. E essa entrada oriental, especificamente, que era feita de pedras bem claras, que quando o sol refletia sobre elas, davam como que uma tonalidade dourada. Então, o profeta Ezequiel coloca nas suas profecias que o Messias prometido entraria por aquela porta, e não pelas outras. No livro de Zacarias, 740 anos antes de Cristo. Por isso a nossa afirmativa de que Jesus está aqui como quem dirige os fatos, e não meramente como vítima. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo, e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Aclamado pela multidão, não demonstrou nenhum júbilo. Enquanto os companheiros interpretavam os aplausos como grande triunfo, no seu íntimo ressoavam o prenúncio das grandes dores. Mas, se a multidão recebe o Mestre gritando hosanas nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi, como é que nós podemos interpretar uma mudança de atitude tão drástica? No domingo pela manhã ele é recebido aclamado pela multidão. E na sexta-feira culmina no seu assassinato. É Amélia Rodrigues que nos faz a seguinte análise psicológica do comportamento humano àquela época. A turba multa queria de Jesus pão para o estômago e unguento para as chagas, saúde para os órgãos enfermos, mas nenhum compromisso com a vida de responsabilidade. Jesus e a sua doutrina ainda são enigmas para a mentalidade odierna. Nós sabemos que muitas pessoas chegam às portas da casa espírita, trazidas pela dor, pelo sofrimento, buscando aqui talvez uma cura pelo fenômeno, pelo magnetismo, que nada mais é do que um fenômeno que é estudado desde Mesmer e que faz parte hoje da casa espírita como um tratamento de todas as casas que são filiadas à Federação Espírita. Mas, quando a pessoa só vem em busca disso, e quando alguns médiuns equivocados, que ainda estão fascinados pela sua própria mediunidade, se propõem a esse papel, esquecemos que a casa espírita é um educandário de almas e que a verdadeira cura está na reforma íntima, na mudança de atitude, na mensagem do Mestre. Então é necessário que nós tenhamos um compromisso com a nossa moralidade, com a educação do espírito, para que nós tenhamos a saúde integral. As forças de injunção criminosa, em aguerrido combate, reuniram-se assodadas pela inveja e pelo despeito, desde o domingo do triunfo aparente à entrada de Jerusalém, a fim de converterem o enviado de Deus no excelso crucificado. Naqueles dias que se encontravam no poder, as pessoas que se encontravam no poder, estamos aqui falando de José de Caifás, que se encontrava no poder desde o ano 18 depois de Cristo, e assim permanece até o ano 36 depois de Cristo. E José de Caifás, que era o líder religioso daquela comunidade, ele recebe esse título do seu pai. Era uma herança. O primogênito, o pai dele havia sido sumo sacerdote antes dele, e ele veio a seguir por ser o primogênito daquela família. Então ele não tinha autoridade moral para ser um líder religioso. Quando ele percebe a chegada de Jesus, com seu magnetismo, com a sua cura, com seu amor incomensurável por todos nós, ele imediatamente, dentro do seu poder temporal, desse poder que é cedido pelos homens, ele se sente ameaçado dentro da sua autoridade. E ele, por ciúmes, por inveja, começa a tramar contra Jesus. Muitos deverão se identificar com essa mentalidade de José de Caifás, porque temos os nossos perseguidores, mas que sejamos perseguidos e nunca perseguidores. Haroldo Dutra Dias, há 2 anos atrás, fez também uma comparação sobre o nosso entendimento de que não precisamos disputar nada com ninguém.
Em realidade, nascemos em sociedade e assim precisamos viver. É necessário que nós aprendamos o valor da colaboratividade, porque sempre iremos encontrar alguém que sabe mais do que nós e que a sua luz possa nos ajudar. E muitos outros que sabem menos do que nós e que nós temos o dever de amparar os mais fracos, como consta no nosso Evangelho. Então, não há necessidade de disputar poder, de invejar aqueles que sabem um pouco mais do que nós e, às vezes, muitas vezes, destruindo tarefas, trabalhos e criando inimizade e rancores. E dentro da lei de reação, lei de ação e reação, teremos que um dia, então, reparar. Os ódios confraternizando com os ciúmes, espalharam injúrias que eram glosadas pela ingratidão de muitos que lhe foram comensais da ternura e receberam das suas mãos o pábulo da vida estuante. Jesus, porém, houvera asseverado: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Nos dias atuais, repetem-se as cenas do espetáculo hediondo, nos inúmeros linchamentos, onde as massas sucumbem às influências espirituais do anticristo e se asselvajam, tornando-se homicidas incomparáveis. São imagens que estão no nosso noticiário todos os dias e que, infelizmente, devido à globalização, à internet, aos recursos atuais, acabam rodando o mundo todo. Quando nós observamos que as torcidas organizadas promovem invariavelmente, as grandes torcidas, um linchamento. Quer dizer, criaturas assassinando um irmão porque ele está vestindo uma camisa diferente. Então, são situações injustificáveis, mas que permanecem até os dias atuais. Estamos fazendo esse relato para que nós possamos compreender o comportamento da multidão naquela época, assassinando Jesus. Mas, como era de costume, o mestre, ao chegar numa nova cidade, solicitava que alguém o hospedasse, bem como a sua comitiva. E então, inquirido pelos discípulos, ele responde: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-vos onde é o aposento em que há de comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Para tal tarefa, Jesus designou Pedro e João. O que não seria difícil de se encontrar naquela época, também naquela época, né? Era uma mulher carregando um cântaro de água, porque essa era uma atividade extremamente feminina, os afazeres da casa. Encontrar um homem carregando um jarro d'água despertaria bastante atenção, como de fato ocorreu, e é para essa casa, então, que se dirigem Jesus e os seus discípulos, naquela que seria a última ceia. É nessa casa, naquela noite inesquecível, que Jesus educa pelo exemplo do ato singular e único, levando os companheiros ao clímax da ternura. São as últimas instruções. A hora do testemunho está próxima. Jesus, que estava situado acima dos aparatos e dos ritos humanos, sem qualquer tipo de exteriorização, Jesus caminhava descalço, né? Que denotasse o supérfluo, permitia-se submeter a tais determinações, porque ele não viera para destruir a lei. Quando ele percebe que os companheiros se põem a disputar qual dentre deles seria o mais amado, o mais próximo ao seu coração. Imagina que ele começa dentro daquele pequeno grupo que havia sido escolhido a dedo, que seriam os seus companheiros de luta, e ele então ali, naquele momento que ele fala que estava prestes a se ausentar, a deixá-los fisicamente, eles então começam, puxa, mas se ele vai se retirar, e ele é o nosso líder, alguém vai ter que ficar no comando, né? Quem será essa pessoa? Quem é que ele vai escolher? Olha a vaidade humana. Pedro, quando ele percebe então que esses companheiros estavam disputando a liderança, ele e os 12, acompanhados pela Mãe Santíssima, que se encontrava em Jerusalém, deram início ao cair da tarde à cerimônia, que transcorria entre sorrisos e expectativas de crescente felicidade. Eles não se apercebiam da gravidade do momento. O mestre, que por várias vezes anunciara a paixão e acabara de dar as últimas instruções, desvestiu-se a indumentária larga e, cingindo-se de uma toalha, tomou de uma bacia com água e acercou-se dos companheiros e começou a lavar-lhe os pés e a enxugá-los com o tecido com que se atava.
Pedro, que possuía uma personalidade bastante forte, bastante controversa, naquele momento, observando que Jesus se encontrava de joelhos, lavando os pés dos seus discípulos, e aquela era uma tarefa também executada pelos escravos ou pelas mulheres, porque naquela época não existia uma pavimentação, não existiam estradas, e eles caminhavam durante dias, a sol, a pino e sob a poeira da estrada. Então, ao chegarem a uma residência, era natural que se lavassem os pés, se lavassem as mãos. Mas Pedro, vendo Jesus, na sua magnitude, ajoelhado no chão, naquela tarefa tão humilde, imediatamente ele se recusa. E ele diz ao mestre: Senhor, tu a mim me lava os pés? Ao que responde-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas entendê-lo-ás mais tarde. Mas Pedro, que não era uma figurinha fácil, mais uma vez energicamente diz a Jesus: não me lavarás os pés jamais. E Jesus então é obrigado a usar de um pouco de firmeza e fala para ele: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Cria-se então uma expectativa, como é que seria o desfecho daquela situação. E ele então, Pedro, diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O que entre vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos, e aquele que manda, seja como que serve. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim fazei vós também. A suprema humildade, em excelsa lição de amor, seria a expressão final de renúncia de si mesmo. Os amigos de Jesus ainda não se haviam dado conta da gravidade da hora, nem sequer daqueles momentos últimos, daquela derradeira primavera que passariam com ele. Assim, a ceia fora preparada com muito esmero. Sob uma belíssima toalha de linho branco que possuía franjas que desciam até o chão, foram colocados 13 pratos e 13 taças de bronze, muito bem dispostos pelos donos da casa, por Maria, pelos seus auxiliares. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 31, e nos Salmos 22 e Isaías 53. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos e dos escribas, e dos príncipes e dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Que Pedro estava sensibilizado, ele amava Jesus, mas ele não compreendia por que é que Jesus iria se submeter àquela situação de escárnio, de flagelo, de dor física, de sofrimento, né? Por que é que Jesus iria se entregar assim, tão passivamente, àquela situação que ele não concordava? E ele diz então a Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Jesus, então, com muita firmeza, repreende Pedro e lhe diz: retira-te de mim, Satanás, tu que me serves de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus nos dá claramente a ideia de que seguir a Jesus é segui-lo também na paixão. Surpreendido pela advertência sincera e oportuna do benfeitor, o amigo retrucou: Senhor, Senhor, estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. E nós sabemos que é Pedro que algumas horas depois vai negar Jesus por 3 vezes. Jesus então lhe diz: digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. É nos momentos de dificuldade, da provação, que nós podemos nos conhecer realmente. Por mais que Pedro amasse Jesus, faltaram-lhe forças morais naquele momento. Mas logo após, ele se arrepende. E se os dados históricos não estiverem errados, Pedro se torna a primeira fonte, a fonte mais verídica,
para o primeiro dos evangelhos sinóticos. Porque como ele não sabia falar latim, e ele foi pregar primeiramente em Roma, ele vai acompanhado de Marcos, porque Marcos falava latim. E toda vez que ele pregava, Marcos traduzia e anotava as falas de Pedro. E assim, esse evangelho é que serve de base para os outros 4 evangelhos. Então, Pedro tem uma importância muito grande depois do desenlace de Jesus. E Jesus ainda fala a Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus nos deixa ainda um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós também vos deveis amar uns aos outros. É por isso que todos sabereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus amava os companheiros e tinha-lhes compaixão. Prevendo as dores e os testemunhos a que seriam chamados depois, sabia que era necessário que houvesse uma união real entre todos eles, entre aquele pequeno grupo. Como disse Jesus, o amor seria o sinal de identificação para que todos saibam que sois meus discípulos. Somente quem treina o amor num círculo reduzido é capaz de amar a multidão. Palavras de Amélia Rodrigues. O amor transcende todos os limites e é o sustentáculo da vida. Procedendo de Deus, é como o oxigênio, sem cuja presença a vida orgânica perece. Os estudos comprovam isso, os estudos científicos. A criança recém-nascida, por exemplo, quando ela é apartada dos braços da mãe e quando ela não recebe os devidos cuidados afetivos, ela tem sua imunidade baixa e ela corre risco de vida. Então, para vocês verem como essa energia do amor realmente é o sustentáculo da nossa vida orgânica em todos os sentidos, porque o bem proceder, o bem pensar, o amar nos traz essa saúde integral também. Mas a dor maior para um amigo é a traição de um outro amigo, a sua perseguição insana e contumaz, a antipatia que surge da inveja e do despeito. Judas, que o conhecia, não o conhecia. O amigo que agride, que maltrata, desconhece a bênção da amizade. Aquelas eram circunstâncias cruéis, momentos aqueles inquietantes. E aqui nós temos uma alusão dos transtornos obsessivos dentro do nosso evangelho, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Isso está em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Mas Jesus conhecia Judas. E ele explica triste: não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que suceda, para que ao suceder vós creiais que eu sou. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Um de vós há de me trair. Inquieto e emulado por sentimentos desencontrados, fraco e atormentado na sua insegurança, em que tudo se comprava e se vendia, Judas vendeu o amigo. Nós sabemos também que no início da jornada das peregrinações, das pregações de Jesus, quando ele reúne aquele pequeno grupo dos 12 apóstolos, ele então é abordado por Judas, que lhe diz: mestre, nós não dispomos de nenhum tipo de recurso, como é que nós vamos sair nessa empreitada? Se o senhor me permitir, eu gostaria de passar pela comunidade e angariar alguns recursos, para que nós tenhamos um pouco mais de segurança. Judas era o mais estudado de todos, era o que havia mais, tinha mais instrução. Jesus, então, permite a Judas que ele assim proceda, mas ao entregar-lhe aquela pequena bolsa de couro, que era como se fosse a carteira daquela época, lhe faz uma recomendação, que ele não sucumbisse ao peso daquela bolsa, a pequenina bolsa, ali onde cabiam poucas moedas, mas que ele não se deixasse vencer pelo materialismo. Mas alguém pergunta: como conhecê-lo? E Jesus então diz que é aquele a quem ele der o pedaço de pão molhado. Nesse momento, Judas se aproxima pelas costas de Jesus e puxa-lhe o pedaço de pão que se encontrava em sua mão. Bom, aqui, durante a minha infância, durante muitos momentos, eu vi as pessoas repetindo: no momento de dúvida, nossa, eu fiquei entre a cruz e a espada. E a gente cresce ouvindo naquilo, né? Quando está no momento de dúvida, a gente fala assim: fiquei entre a cruz e a espada, não sabia o que fazer. Sem nem sequer, ao menos, a gente ter conhecimento do que é que quer nos dizer essa expressão, da onde ela surgiu, porque ela foi criada. Nessa imagem aqui, belíssima, que nós temos o retrato do momento da prisão de Jesus.
aonde então existia um jovem bastante ambicioso e que era o braço direito de José de Caifás, um moço chamado Malco, de origem desconhecida, mas muito ambicioso e que se sujeitava a qualquer tipo de tarefa. José de Caifás, quando deseja então culminar com a prisão de Jesus, já que ele já havia engendrado todo o seu plano para o assassinato do Cristo, ele recruta Malco para que ele então organize o grupo de soldados armados com archotes, com lanças, com espadas e que fossem até onde Jesus se encontrava. E naquele momento, Jesus, que os aguardava serenamente, pacificamente, porque sabia que eles estavam por chegar, quando a comitiva chega, conduzida por Malco, Pedro, que se encontrava próximo de Jesus e possuía uma espada, era o único do grupo que tinha uma espada, saca da sua espada e desfere um golpe contra Malco, decepando-lhe a orelha. Naquele momento, Jesus repreende Pedro e lhe diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós sabemos que na lei de ação e reação, tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Pedro se acalma, Jesus impõe as mãos sobre a orelha de Malco e cicatriza aquela ferida. Só que naquela sociedade, aquele que tivesse um órgão decepado era motivo de escárnio, é porque havia cometido alguma falta grave. E Malco passa o resto da sua existência sofrendo com aquela marca, porque ele era mal visto pela comunidade. Até que no momento, muitos anos depois, da prisão de Pedro, quando os soldados passavam pela cidade com a comitiva de cristãos ali presos, Malco reconhece Pedro. E ele começa a agredi-lo verbalmente, a xingá-lo, tamanho ódio que ele possuía por Pedro. Pedro, quando reconhece aquele a quem ele havia ferido, que ele depois arrepende-se muito desse ato, se ajoelha aos pés de Malco, ele implora por perdão. Pede, suplica que ele o perdoe, que ele não partisse sem o perdão de Malco. Os soldados, quando veem Pedro ajoelhado aos pés de Malco, interpretam aquilo como sendo um líder oculto. Falam: nossa, se ele, que é o maior de todos agora, que Pedro era o líder da comunidade cristã, ele se encontra aos pés desse, é porque esse é maior do que ele. E imediatamente prendem Malco, e os dois são levados à prisão, e os dois são crucificados juntos. Sabemos também que Pedro solicita que ele seja crucificado de ponta cabeça, porque ele não possuía dignidade suficiente para ser crucificado como Cristo. Mas os dois morrem juntos. Então agora nós entendemos o porquê da cruz e da espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A espada e a cruz. A espada fere e produz dano que exige reparação. A cruz eleva e santifica os sentimentos humanos. Há espadas invisíveis que despedaçam vidas, esfalecem esperanças, ceifam ideais e destroçam edificações do bem. Há cruzes invisíveis que depuram, convidam à reflexão e transformam-se em asas que alçam o ser às cumeadas do progresso e da felicidade. Mas, no momento da prisão do Cristo, quando ele aguarda serenamente, passivamente pelos soldados que vinham armados, dentro da sua ignorância, ao os soldados chegarem até a presença de Jesus, ele pergunta: a quem buscais? E os soldados dizem: a Jesus de Nazaré. Tamanho foi o impacto da passividade, da serenidade de Jesus, quando ele lhes responde simplesmente e altivamente: sou eu. Eles ficam tão chocados com aquele posicionamento de coragem, de passividade, que eles não acreditam e eles perguntam mais uma vez: mas quem é o Jesus de Nazaré? E é por isso que Judas se aproxima dele e confirma que aquele realmente era o Nazareno, dando-lhe o beijo da traição. Mas foi tão impactante esse momento de Jesus, que Álvaro Crispino escreve essa belíssima obra, Sou Eu. O título da obra é a resposta de Jesus no momento do seu sacrifício, sou eu. Então, ele reúne aqui inúmeras psicografias de Amélia Rodrigues, e que elas todas tratam desse momento da última semana do Cristo encarnado entre nós. Mas levado depois de preso, levado até a presença de Pôncio Pilatos, que o interroga durante uma madrugada inteira, e que muito se impressiona com a altivez de Jesus, com a sua sabedoria e com a sua bondade, Pôncio Pilatos então responde: mas eu não encontro culpa nele, tomai-o vós e crucificai-o vós.
Ele deixa então a decisão para José de Caifás e para a multidão, porque ele realmente não tinha coragem de condenar Jesus, sabia que ele era inimputável. Só que ele, por ter tido esse gesto, que nós costumamos dizer que Pilatos lava as mãos, como o Madeira fez a sua palestra no sábado passado sobre a culpa, ele passa a carregar um remorso muito grande daquela sua atitude equivocada, porque ele possuía a lex romana, a autoridade suficiente para dizer não, isso não é justo. Ele não possui nenhum crime, ele não deve ser assassinado. Mas, no entanto, ele se retira porque ele não queria confrontar com José de Caifás. Ele deixa que eles tomassem a decisão. Ele passa a carregar uma culpa muito grande e ele, então, passa a sofrer o que nós chamamos de toque na atualidade pela psicologia, transtorno obsessivo-compulsivo. Toda vez que ele olha para suas mãos, ele as enxerga sujas de sangue e ele passa a esfregar as mãos com muita ferocidade, com muita violência, ao ponto de agredi-las. E, passado 10 anos, quando ele, então, se encontra fora do poder, ele sucumbe ao suicídio e se atira numa cratera de um vulcão, fugindo daquela culpa que ele carregava. Ele viera para isso, para nos ensinar que cada homem deve carregar a sua cruz conforme ele o fizera, sem queixas nem murmurações. É necessário que nós compreendamos os atos de Jesus, que nós saibamos, que nós conheçamos a sua história, a sua trajetória, tudo aquilo que ele fez por nós. É necessário que nós nos libertemos desse homem velho que ainda reside em nós, dessa cultura que não nos traz nenhum benefício ao Espírito e que possamos valorizar aquele que é para nós o modelo e guia. Jesus nos trouxe a sua mensagem libertadora, mas para que nós nos libertemos é necessário que nós a conheçamos. Eu me despeço de vocês, agradecendo a atenção, que tenhamos uma Páscoa cheia de luz, com muita religiosidade, com muito amor, com muita gratidão a Jesus. E gostaria de, nesse momento, trazer para vocês uma mensagem do Momento Espírita. Uma figura incomparável. A figura de Jesus não encontra equivalente em nenhuma outra. Qualquer que seja a personalidade humana que se pretenda estudar, ela apresenta nuances de luz e sombra. Em algum aspecto de sua vida, titubeou e cometeu deslizes. Com Jesus, isso não se verifica. Ele é o modelo dado por Deus a todos os homens. Ao surgir no cenário terreno, já havia atingido o ápice de seu estado evolutivo. Embora essencialmente humano, não portava nenhuma das mazelas comuns aos homens. Justamente por isso, causou tanto impacto. Como ser perfeito, não se deixou contaminar por desejos e preconceitos humanos. Transcendeu a todos os vícios, embora cheio de compaixão pelos pobres viciados. Sua celestial sabedoria confundiu os mais doutos da época. Sempre pacífico, nem por isso deixou de combater a hipocrisia. Sem desrespeitar as consciências alheias, tratou de demonstrar em que realmente consistia a essência das leis divinas. Valorizou as mulheres em uma época em que nenhum direito lhes era reconhecido. Tratou de leprosos quando todos fugiam deles. Amparou e encaminhou prostitutas, as quais eram objeto de intenso desprezo. Conviveu com pessoas de má vida, sem se importar com as críticas. Abriu os braços às crianças, encantado com sua fragilidade e com a pureza que simbolizam. Utilizou tempo com seres ignorantes e rudes, sempre paciente e benfazejo. Ele viveu no mundo sem ser do mundo. Amparou, cuidou e esclareceu a toda a gente, sem jamais ser manchado pela impureza que o rodeava. Qualquer que seja o ângulo pelo qual se observa, a grandeza de Jesus impressiona. Não se deixou tocar pelos preconceitos próprios da época. Amou sem esperar ser amado. Ensinou e viveu a compaixão, em um período de sentimentos rudes e hábitos cruéis. Movimentou recursos magnéticos e de cura, até hoje desconhecidos. Lançou a ideia da vida futura como uma esperança para todos os homens.
substitui o conceito de um Deus vingativo e cruel pelo de um Pai amoroso. Trata-se de uma figura incomparável, superior a qualquer outra. E é dele o convite que ressoa através dos séculos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em algum momento, será necessário atender ao amoroso chamado, romper com o passado de equívocos e marchar para a luz. O seu momento pode ser agora. Pense nisso.